Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Hoje vamos analisar outra nação europeia distópica à beira do abismo, cujo estabelecimento, como em todas as outras nações ocidentais, claramente odeia aqueles que pretendem influenciar e governar. E claro que essa nação é a Alemanha no vídeo de hoje, onde a revista de esquerda Stern agora está pressionando pela obrigatoriedade do serviço militar nesse país para fazer com que os jovens não defendam a nação, mas a chamada liberdade e diversidade. O artigo de Stern, escrito por Tilman Gervain, argumenta que a Alemanha precisa trazer de volta o recrutamento. E a lógica é que os Estados Unidos podem não sempre jogar e pagar para ser seu guarda-costas geopolítico perpétuo. Gervain diz que o país tem estado em uma fantasia aconchegante e despreocupada, como uma casa de bonecas, e ele acredita que é hora de acordar. Ele quer que os jovens alemães estejam prontos para futuros conflitos, o que, claro, é uma mudança brusca dos dias de protestos contra a OTAN a cada momento pelos esquerdistas. A guerra na Ucrânia obviamente inverteu o roteiro e agora o Stern se tornou totalmente neocon. Mas a reação online e em outros lugares tem sido brutal, com centenas de pessoas atacando a ideia, e não apenas atacando, despedaçando-a. É um impulso que está dividindo a nação, quando os alemães começaram a odiar a ideia de serem arrastados de volta à militarização. O Der Stern está pedindo aos alemães para priorizar o dever em detrimento do conforto, o que representa uma mudança significativa. O Der Stern não está apenas pedindo uma mudança de mentalidade, eles estão falando em mobilizar uma geração inteira no país que tem passado por uma mudança demográfica massiva. A identidade da Alemanha está evoluindo, por falta de uma palavra melhor. Está evoluindo rapidamente, tornando o plano de Stern quase impossível de vender. Novos dados mostram que a Alemanha admitiu 8.400.000 pessoas em apenas 15 anos. Isso é 10% de sua população pré-existente. É uma enorme mudança demográfica por qualquer medida e está remodelando tudo, desde a cultura até a política. Mas Stern acredita que os alemães nativos devem agora se preocupar em defender sua nova população diversificada e que sua juventude nativa deve ser feita para defender a nova Alemanha. Mas unir uma nação tão desmoralizada não é algo que eles possam simplesmente ligar e desligar. E aqui está a coisa. Eles não são destinados a defender a nação, mas supostamente devem lutar pela própria diversidade. E o que isso significa? Guardar o novo lugar de falafel na rua? Bem, Gervain pede por heroísmo ao invés de hedonismo, mais dever, menos cultura de selfie. Ele quer proteger a liberdade e a diversidade. Pensa em festivais multiculturais ou exposições de arte globais, talvez. Mas eles estão nervosos, sendo o estabelecimento, eles estão nervosos com o nacionalismo e temem que isso possa despertar os chamados fantasmas do passado. E o que é interessante é que a capa do Der Stern, porque é claro, tem 2 crianças brancas, e isso não grita a diversidade ou utopia multicultural que está logo após o arco-íris vibrante e enriquecido, e as pessoas estão apontando isso. É uma lacuna na realidade que está levantando dúvidas quando os alemães começaram a odiar a desconexão entre o sermão e a realidade de sua nação. E as exigências do Der Stern sobre a juventude da Alemanha estão batendo em uma parede de tijolos porque ninguém quer se inscrever. Uma recente pesquisa da Forza diz que apenas 17% dos alemães lutariam por seu país. A juventude conservadora, por sua vez, frequentemente votantes do Alternativa para a Alemanha, sente que a nova Alemanha não apenas os evita, mas na verdade os despreza. Então por que morrer por um país que já não é mais seu e no qual você não tem voz? A juventude de esquerda, por sua vez, e outros tipos variados de escória, criados com a ideia de que o Estado é perpetuamente mal, bem, eles também não estão prestes a se voluntariar. Os leitores de Stern são diretos, obviamente. Um ex-usuário escreveu: "Por que lutar por um país do qual você não pode se orgulhar?" Gervain, claro, já passou da idade do recrutamento e não vai se alistar tão cedo, e isso não passou despercebido pelos leitores do Der Stern. Além disso, com 8.400.000 novos alemães na mistura,
Mobilizar alguém para defender um Estado pós-nação que, como todas as outras nações ocidentais, agora é basicamente nada mais do que uma zona econômica, é uma tarefa difícil na melhor das hipóteses. E claro, o Der Stern diz que esses jovens nativos é dever deles não defender a Alemanha, mas a diversidade da nova Alemanha. Então, imagine ser um jovem e ser levado à força para alguma trincheira para defender a segurança de milhões de pessoas que acabaram de chegar. É uma proposta difícil quando a confiança no estabelecimento é extremamente frágil. E foi quando os alemães começaram a odiar as elites que pregavam sacrifício de seus confortáveis escritórios. Outro ponto sensível é a segurança, já que muitos alemães estão cansados do que parece ser um interminável terrorismo migratório. Ataques em Munique, Magdeburgo, Dresden, muitos para listar neste vídeo, por requerentes de asilo fracassados que raramente são deportados e com imagens de carrinhos de criança destroçados ou mercados de Natal destruídos, estão deixando suas marcas na psique coletiva da sociedade, já que muitos sentem que o sistema e o regime nacional falharam completamente com eles. Os meios de comunicação aterrorizados, é claro, estão dizendo que essas tragédias estão impulsionando reações contra a imigração e que os alemães devem aceitar essa mudança em sua nação em nome da diversidade. É um péssimo negócio quando os alemães começam a odiar a insegurança que assombra suas cidades. Mas é claro, eles estão redobrando os esforços. A principal proposta do Der Stern, a inevitabilidade do recrutamento. Bem, eles escrevem que quando o recrutamento chegar, eles, sendo a Bundeswehr, serão todos nós. Gervan, por sua vez, está chamando isso de um ponto de virada, o primeiro verdadeiro debate de defesa da Alemanha em décadas. Mas qual é a causa? Liberdade, eles dizem. Mas os críticos apontam as leis de discurso intermináveis e as tentativas incessantes de banir o Alternativa para a Alemanha, o segundo maior partido do país. O estabelecimento está numa situação delicada, claramente. Eles querem inspirar uma população individualista diversa, mas então não querem que eles se tornem patrióticos de forma alguma. Eles querem que as crianças lutem por ideais como diversidade, pensando em salvaguardar um futuro pluralista. Mas o medo do terrorismo, problemas econômicos e uma grande mudança demográfica tornam a unidade quase uma impossibilidade. E não é de se admirar porque a ideia está fracassando. Quando os alemães começaram a odiar a visão que o estabelecimento e seus órgãos forçaram em grande parte da população. O debate sobre o recrutamento na Alemanha, inflamado pelo Stern, mostra uma nação lutando com sua alma. Lutas econômicas, medos de segurança e uma mudança demográfica sísmica tornam qualquer tipo de unificação desta zona econômica, governada por uma elite isolada, improvável. A visão de Stern de uma juventude unida defendendo o multiculturalismo e sua nova sociedade migrante não está funcionando, não quando a confiança é tão frágil. Para que o recrutamento funcione, a Alemanha precisa de uma causa que una a todos. Mas alguém pode fornecer essa causa para a juventude alemã? Ou até mesmo dar uma nesse caso? Então, muito obrigado por assistir. Se você gostou do vídeo, por favor, dê um like antes de sair e verifique se você ainda está inscrito.